Fala, rapaziada, hoje eu queria falar com vocês dos concursos, tá? O pessoal tem pedido bastante também pra falar e muita gente sonha, né, em fazer concurso público, ter uma estabilidade. Tô falando agora de maneira geral, esquece um pouco a questão da polícia, que eu acho que é isso, né, a instabilidade de emprego que as pessoas têm causa um estresse muito grande, né? Hoje você tá empregado, amanhã você pode não estar empregado, e aí você fica nessa inconstância e com certos medos, situação de país também muito conturbada, né? A economia do país muito conturbada, então fica todo mundo meio assustado. Então o concurso público acaba sendo para muitas pessoas uma possibilidade realmente de ter mais estabilidade financeira, né? Não foi meu caso, eu decidi ser polícia porque realmente era um sonho, né? Eu sou polícia por sonho. Não foi por dinheiro, muito pelo contrário, porque quando eu entrei na polícia eu me lasquei gostoso, financeiramente falando, porque eu ganhava bem mais fora da polícia do que quando eu entrei na polícia. Hoje, graças a Deus, eu tenho a polícia, eu tenho outras coisas também, eu tenho uma franquia de lockers, né, de armários inteligentes, inclusive, se alguém tiver interesse pode chamar. Tá muito em alta isso, né, os condomínios sofrem demais aí com as encomendas, então é um trabalho que eu faço, isso é meu. Eu também assessoro algumas empresas, tá bom? Eu tenho algumas coisas que eu faço paralelamente à polícia. Então, né, veio plantando algumas coisas aí. Hoje eu não dependo só da polícia como uma fonte de renda. Que é o que eu aconselho todo mundo. Todo mundo que entrar também façam outras coisas, não fiquem dependendo só do Estado. É bom você ter uma certa estabilidade? É bom, mas você também fica estacionado, né? Então acho que você tem que correr atrás. E obviamente cada um tem a sua missão. A minha missão é maior do que a polícia me oferece. Então por isso que eu faço tanta coisa. Mas aí tem gente que tá só na polícia e tá super bem, tá super feliz e da hora, demorou, né? Mas pra mim hoje é insuficiente. Então eu tenho outras coisas por conta disso. Mas falando agora de concurso, né? Eu vou falar um pouco mais do concurso da polícia, obviamente, que é o que eu conheço mais. É um concurso difícil, tá? Vamos trazer a realidade. Eu não sei o que vocês assistem por aí, mas eu vou trazer a realidade para vocês. Não é fácil, tá? Não é fácil mesmo. Eu comecei a estudar para polícia em 2012 e aí eu fiz uma prova em 2014. Comecei a estudar no final de 2012 e eu fiz uma prova em 2014 e eu não passei. Eu passei na primeira fase de investigador, tá? Primeira fase, são 3 fases essa prova de investigador. É a preambular, escrita e oral. São essas 3. Eu passei na primeira fase, na preambular, passei muito bem. E aí eu bombei na escrita. Fiquei mal pra caralho, puta, fiquei muito zoado. Que eu tinha certeza que eu tinha passado, eu não passei. E aí depois não abriu mais, depois foi abrir só em 2018. Aí eu continuei estudando, parei um tempo, tava meio estressado, fui fazer outras coisas, mas depois voltei forte a estudar. Saí de emprego pra realmente focar 100% na polícia. Não é uma coisa, não é o que todo mundo tem que fazer, tá? Tô falando do que eu fiz, eu já tinha um certo tempo numa empresa, uns 6, 7 anos quase, e uma relação muito boa com a diretoria e tudo. Então assim, eu sempre joguei limpo também, eu sempre joguei às claras, nunca foi escondido que eu prestava concurso, eu sempre troquei essa ideia com o diretor da empresa. Isso também me ajudou na hora de eu me desligar, eles me mandaram embora, pagaram tudo, porque eu fiz um projeto pra mim. Eu falei, cara, se eu sair da empresa e ficar só estudando, eu vou passar, eu tenho certeza. Só que eu tenho que ter dinheiro, porque a minha vida não vai parar, minhas contas continuam acontecendo. Então eu tive esse planejamento, pedi para os caras mandarem embora, mandaram. Então eu recebi lá seguro-desemprego, fundo de garantia, recebi tudo aquilo que a gente tem, conseguiu me segurar até eu conseguir realmente passar nas provas do concurso, tá? Então foi ali que eu entrei. E aí eu passei em 2 cargos. Eu passei no de agente policial, que é mais fácil, entre aspas. É mais fácil porque tem menos fases, mas o edital é muito similar, assim. Tem um pouquinho menos de lei especial, algumas coisas mudam, mas em contrapartida você tem que ter categoria D de habilitação, tá? E agora falando de função, agente policial e investigador, qual que é a diferença na prática? Na prática basicamente nenhuma, tá bom? Basicamente executam as mesmas funções no dia a dia. Faz trabalho de investigação, faz tudo o que o investigador faz. Ele só não pode fazer algumas coisas, não pode assumir cargo de chefia. Falam que não pode assinar relatório, mas isso não existe porque não tem investigador suficiente na polícia. Então assina relatório também, tá? Mas teoricamente é isso. Ganha um pouco menos, o salário é um pouco menor de agente e é um cargo de nível médio, não é um cargo de nível superior. Por isso que exige um pouco menos no certame do concurso. E já no de investigador, já é um pouco mais pesado, tem um pouco mais de lei, o conteúdo é um pouco mais profundo, né, de algumas matérias. Então é um curso um pouco mais difícil, sim.
E aí, mas meu foco foi investigador, né? Mas eu passei no de agente, porque é muito similar às matérias, né? Quem tá prestando investigador também vai prestar agente. Então, né? Inevitavelmente vai acabar fazendo isso. Então eu prestei, aí passei no de agente, aí eu assumi, quando chamou o concurso, primeiro chamou o de agente. Então eu fui quase um ano agente policial, mais ou menos, acho que um ano. Fui agente policial e aí o concurso de investigador me chamou também. Passei super bem em ambos. Pra ter ideia, né? Na prova oral que eu bombei lá em 2014, essa outra eu fiz 25 pontos, mas de 100, né? Então pensa, né? Mandei bem pra caralho. E, então passei bem no concurso, eu entrei na primeira chamada, né? Logo que chamou o concurso eu assumi, eu tava morando no interior de São Paulo, tem vídeo meu falando aí no período que eu morei no interior, eu tava morando quando chamou de agente, né? Quando chamou de agente eu tava morando lá no interior de São Paulo, que eu trabalhava nessa mesma empresa que eu saí, que os caras mandaram embora, me recontrataram, aí eu assumi o departamento comercial, sempre fui um cara da área comercial, assumi a área comercial que ficava lá em Americana, lá em Nova Odessa, e fui morar em Americana. E aí chamaram, eu voltei pra São Paulo e assumi o concurso. Então, assim, falei tudo isso por quê? Porque, cara, não foi dinheiro no meu caso, não foi mesmo, né? Como eu acabei de falar, eu assumi a área comercial de uma empresa grande, né? É uma empresa bem grande, na verdade. E trabalhei muitos anos com eles, né? Tinha negócio até pouco atrás com eles, assim, mas acabei desvinculando porque eu tinha outras coisas aqui em São Paulo e não consegui mais manter. Mas trabalhei muitos anos com os caras, então não foi grana, né? Meu caso não foi financeiro, meu caso foi realmente porque eu queria. Ah, mas tem família, tem alguma... Não tenho nada. Meu pai sempre foi comercial, assim como eu também, né? Segui um pouco a trajetória do meu pai ali na área comercial. Não tenho parente, eu tenho um primo, pra não falar que eu não tenho ninguém, eu tenho um primo, mas não é primo tão próximo assim, né? O Cid, parceiraço também, puta, amo o Cid. Mas não é aquele primo referência na minha vida, não é aquela referência que eu tive, sabe? Não teve influência nenhuma na minha vida, né? O fato dele ser também policial. Eu acho que ele era carcereiro, se eu não me engano. Ou agente, eu não tenho certeza. Então não foi influência, foi realmente que eu sempre quis, desde moleque, desde pequeno, eu sempre falei que queria ser polícia. E aí fui. Então é difícil, né? Tem que focar, tem que realmente abrir mão de muita coisa. Eu abri mão de muita coisa na minha vida no período de estudo. Eu sempre fui um cara de sair, sempre fui um cara de balada, sempre fui um cara da bagunça, sempre. E quando eu tomei essa decisão, realmente a minha vida ficou muito direcionada para que eu focasse no concurso, para que eu ficasse ali realmente empenhado até conseguir passar, e eu consegui. E eu sou a prova, cara, que quem quiser passar num concurso, passa. Ah, você é burro? Acho que um pouco, mas assim, eu nunca estudei, quem me conhece, quem segue aqui, quiser falar que me conhece desde pequeno, pode falar, eu sempre fui tranqueiro, eu era tranqueira na escola, demais assim, nunca estudei, sempre fui o cara do fundão, sempre fui o cara que colava, sempre fui o cara que, eu fazia a prova de livro sem ler livro, sabe, essas coisas assim, eu era esse cara, né? Então aí você fala assim, pô, mas como é que você passou? Me dediquei. Eu demorei muito para aprender a estudar, porque como eu nunca estudei na vida, eu nunca cheguei em casa e realmente peguei um caderno, um livro, puta, tem prova amanhã, vou dar uma lida. Nunca fiz isso. E quando eu falo nunca, é literal, tá? Não tô exagerando. É literal, eu nunca fiz isso. Quando eu me vi tentando prestar concurso, que não tem o que fazer, não tem como você colar no concurso, isso não existe. Tem que estudar, tem que saber a matéria, tem que passar, né? Não tem boiada de sentar com as espertas, com as inteligentes da sala, né? Minha vida sempre foi isso. Trabalho, eu sentava com as inteligências das meninas inteligentes da sala e fazia trabalho junto, fazia isso. Então eu fui aprender a estudar pro concurso. Então lá naquele primeiro que eu falei que eu não passei, qual que foi a grande dificuldade que eu tive? Aprender a estudar, aprender uma técnica de estudo que me ajudasse a passar no concurso. E aí quando eu comecei a me aprofundar mais sobre estudo, sobre o que realmente era bom pra mim, eu identifiquei que eu sou um cara extremamente visual, né? Eu sou um cara muito visual. Por estudo, eu consigo aprender realmente vendo, realmente escrevendo. Aí eu aprendi num curso uma técnica que chama mapa mental. Depois pesquisa aí. Mapa mental. Quem se identifica com o que eu tô falando, se aprender a fazer isso, vai ter... é meio caminho andado. Vai ajudar muito. Então eu aprendi a estudar pro mapa mental. É setinha pra cá, canetinha pra lá, tem cor, sabe? Tem todas essas coisas assim. E pra mim funcionou, cara. Pra mim funcionou. É trabalhoso estudar assim? Muito trabalhoso. Porque, puta, se eu um dia eu conseguir, eu acho que tá lá na minha mãe essas coisas, na casa da minha mãe. Se eu conseguir um dia, eu gravo alguma coisa e publico aqui, se eu lembrar. Porque é trabalhoso, é muito trabalhoso fazer isso. Mas pra mim deu um puta resultado. Pra mim foi o meu momento, eu me achei fazendo isso, né? Então, no concurso tem muito disso. Tem muito jeito,
como você vai se achar para estudar, para realmente fazer o seu estudo render. Quando eu saí da empresa e resolvi estudar, não é exagero, os colegas que acompanham aqui podem falar que também a rotina dos caras era essa. Eu estudava por dia uma média de 10 horas, 12 horas. Dia ruim pra mim, dia que eu não estudava nada, que não rendia, era 6, 7 horas estudando. É isso, é essa pegada, entendeu? Mas também tô trazendo que eu sou um cara limitado, eu sei que eu sou um cara limitado. Às vezes alguém aqui passou em concurso mais foda que o meu e estudava 3 horas por dia, né? Mas tô falando do meu histórico, sou de escola pública, nunca tive nenhuma exigência, né, muito grande com relação ao estudo, né? Então, acidentezinho ali. Então, assim, foi isso, né? Eu tive essa dificuldade, pra mim foi mais difícil. Talvez pra você aí do outro lado, você vai falar, pô, não foi essa a realidade. Eu tenho uma amigona minha parceira, minha parça, a Lívia, se estiver assistindo aí, tamo junto ali. Minha parceira, pô, ela, sem dúvida, é mais inteligente que eu. Ela não estudou tanto de tempo que eu estudei pra passar. A gente se conheceu estudando num cursinho e ela passou rápido, né? E eu demorei eternidade ali pra passar. Então tem isso, tem muito a capacidade também de cada um, tá? Eu sei que a minha capacidade de estudo, ela já foi muito limitada. Hoje ela é menos, né? Acho que o concurso me abriu, me expandiu a mente para essas questões, né? Eu costumo falar que tem o Marcelo antes do concurso e pós-concurso, né? Eu mudei algumas coisas da minha vida. E a parte intelectual foi uma delas. O concurso me abriu muita cabeça ali. Eu vi que eu tinha capacidade para algumas coisas que até então nem eu sabia. Mas foi uma fase muito difícil, foi de muita luta, foi de muita abdicação de coisas que eu adorava, que era estar na rua, que era sair, que era estar com os camaradas. Os caras me ligavam. Eu tenho um amigo meu, o Gu, ele me zoou até hoje que eu não fui no aniversário da filha dele. Cara, ele é meu irmão, o Gu é meu irmão, pô. A gente se conhece desde a 7ª série. Eu não fui no aniversário da filha dele porque eu tava estudando. É um pouco exagerado? Talvez, né? Porque eu tinha muito na minha cabeça que assim, a exceção vira regra. Eu sempre tive muito isso pra mim. Se você começa a colocar muita exceção, por exemplo, você faz dieta, aí você começa a colocar muita exceção na sua vida, aquela exceção, ela deixou de ser exceção, ela virou uma regra, né? Se todo dia você faz alguma pensando que é uma exceção, ela já não é mais uma exceção, ela já virou uma regra, né? Então eu tinha isso muito forte na minha cabeça, principalmente que eu já tinha bombado em um concurso. Eu não me permiti bombar de novo, eu tinha que dar certo e tal, então é uma pressão muito grande. A galera que tá acompanhando aí e já é concursada, puta, dá uma comentada aí pra quem tem interesse de entrar nessa jornada. Cara, a pressão é gigante. E a pressão, cada um assim, nunca tive pressão da minha família. Minha família sempre foi muito bacana, sempre me apoiou e tal. Mas é uma pressão pessoal. No meu caso é uma pressão pessoal. Tem gente que tem pressão ainda da família, né? Além da pessoal. Então, é difícil, rapaziada. É difícil, não é fácil. Mas eu garanto pra vocês. Garanto. Isso assim, eu tenho certeza. Se você tem esse sonho, se você tem um objetivo, se você quer de verdade, você tem que estar disposto a algumas coisas. Dentro dessas coisas, uma delas é abrir mão, beleza? Tem que abrir mão de algumas não, muitas coisas. Porque senão, esse tempo que eu tô falando pra você, ele vai só se alongando. Você tem que pensar assim, tinha caras que nem eu, que não trabalhavam e estavam 12 horas estudando, e tem os caras que tem 2 horinhas por dia pra estudar. Quem tá na vantagem? Eu que estudei 12 ou o cara que estudou 2? É igual treino, é igual academia, é igual tudo. Tudo que você faz com mais frequência, você vai ficando melhor, mais rápido do que as outras pessoas. Então é nesse sentido que eu falo, você tem que abrir mão, chegar final de semana, a galera vai estar no rolê, você vai ter que estudar. Então é isso, tenham essa consciência pra não entrar e ficar frustrado. Mas dá certo, eu sou a prova de que o negócio dá certo. Beleza? Eu acho que é isso. Comenta aí se você tem mais alguma dúvida, quer saber de mais alguma informação, a gente vai trocando ideia. Cursinhos, tá? Fiz muitos. Online, presencial, fiz vários. E façam, beleza? E por conta é bobeira, na minha opinião é bobeira. Você pelo menos tem que fazer um pra pegar o norte do negócio, pegar o direcionamento. Hoje eu não sei como tá esse mundo de cursinho. Faz tempo que eu não estudo já, né? Como eu falei pra vocês, eu entrei em 2018. Então faz muitos anos, eu não sei como tá esse mercado hoje. Na minha época era o GOI, era muito forte, né? O GOI claretiano era bem forte. Tinha um outro também que eu fiz, puta, esqueci o nome agora, não vou lembrar, mas beleza, depois se eu lembrar eu ponho nos comentários aí. Mas tinham vários cursinhos legais ali que eram bons e tudo, mas eu fiz diversos, fazia aulas particulares, eu era aquele cara que realmente, puta, tava em tudo, né? Então é isso, faça cursinho, sempre faça cursinho, independente do que você vai escolher pra estudar, faça cursinho, cara. Porque o cursinho, ele vai encurtar uma coisa que você sozinho demora pra descobrir. O que você deve focar mais de estudo, porque tem isso, tem um edital enorme. Se você acha que você vai estudar 100% tudo, não dá. Aí você tem que ter o cursinho pra te orientar aquilo que é mais importante, aquilo que tem mais recorrência de cair.
Então é isso que você tem que fazer. Nessa pegada que você tem que ir. A orientação encurta caminho. Beleza? Pô, espero ter ajudado, espero ter te motivado com isso. Eu sou polícia, já faz bastante tempo. É isso aí, ó. Se você sonha, cara, vai pra cima. Você entra. Se você quer de verdade, você consegue. Isso é a certeza. Eu sou a prova disso. Eu era o famoso burrildo, eu era aquele desacreditado pela minha família e por todo mundo. E virei polícia, irmão. E vou te afirmar, isso eu te afirmo. Da Polícia Civil, eu acho que é a polícia uma das mais difíceis de entrar hoje. É a de São Paulo. Pela quantidade de processos, prova preambular, prova escrita e prova oral, isso não tem no Brasil. É só aqui em São Paulo. Então é difícil, beleza? Então se eu conseguir, rapaziada, vocês conseguem também. Fechou? Trânsito e mente sempre em movimento. Tamo junto.